Boa noite a todos. Eu sou a doutora Jaque, professora de infectologia. Vou discutir um pouquinho com vocês as questões de clínica médica e medicina preventiva. Você que já é aluno Medicoff sabe muito bem o que vai encontrar aqui. Questões com comentários de excelência. Você que não é nosso aluno, vem com a gente, conhece um pouquinho da nossa metodologia, tá bom? Então vamos lá, começando pelas questões de clínica médica. Olha só, questão 21, que foi a primeira, trouxe para a gente um paciente masculino de 54 anos com uma pneumonia adquirida em comunidade, grave, em ventilação mecânica, consolidações bilaterais, parâmetros ventilatórios, ele estava aí com uma FI de 40%, um volume corrente de 350 ml, uma pressão frequência respiratória aí de 20, uma PIP de 14 centímetros de água, uma PIP alta, pessoal. Um fluxo inspiratório aí de 35 litros por segundo, estava em pseudoanalgesia contínua, bloqueio neuromuscular, com pH aí de 7,35 e uma PO2 de 65. E aí ele te perguntava o que fazer para otimizar os parâmetros dessa ventilação. Então, primeiro ponto, nós temos uma síndrome do desconforto respiratório agudo. Veja bem, nós temos uma dispneia progressiva a menos de 7 dias, nós temos uma insuficiência respiratória hipoxêmica. Lembrar aí que isso é definido pela PO2 sobre FiO2, a famosa relação PF, e que aí a gente vai ter a classificação de leve, moderada e grave, conforme a faixa de 201 a 300, de 101 a 200 ou abaixo de 100. E além disso, a gente ainda também tem o acometimento em raio-x, as opacidades bilaterais. Então, a gente tem um paciente que está às 12 horas na UTI, insuficiência respiratória aguda hipoxêmica por causa de uma PAC, ok? E aí, a gente tem que lembrar dos famosos parâmetros de ventilação protetora, pessoal. Quais são eles? Os cardinais que não pode faltar na sua cabeça. Volume corrente tem que ser sempre abaixo de 6 ml de quilo de peso predito. Lembrar que o peso predito é de acordo com a altura do paciente. No geral, a gente vai gostar de manter ele numa faixa de 4 a 6, mas sempre tendendo ali mais para 4, 5. A pressão de platô a gente quer abaixo de 30 e a PIP a gente sempre vai manter a PIP mais alta para manter os alvéolos bem expandidos, tá bom? E aí, justamente porque a gente precisa de uma PIP alta e um baixo volume corrente, a gente trabalha com a famosa hipercapnia permissiva, ou seja, você pode tolerar um pH de até 7,2 se isso te permitir puxar o volume corrente para uma faixa mais ideal de trabalho para otimizar a sua mecânica ventilatória, tá bom? Então, ó, no nosso paciente, ele tinha 1,63 m de altura. O peso ideal dele é de 60 quilos, apesar do peso real ser de 70. Então, se a gente tem 350 ml de volume corrente, nós temos quase 6 ml por quilo de peso predito em um paciente que tem um pH de 7,35, ou seja, dá para a gente otimizar um pouquinho aí, tá bom? Além disso, por que a gente tem que otimizar, tem que diminuir esse volume corrente? Porque olha só, a pressão de platô dele está no limite, está em 30. E trouxe ainda aqui em destaque para vocês, a relação PF dele é acima de 150, é de 162. Então vamos lá, só lembrando aqui um pouquinho, essa figura bem esquemática, lembrar que quando a SARA é leve, a gente ainda pode trabalhar numa faixa de baixo PIP, mas quando a SARA evolui para moderada / grave, a gente já tende a querer PIPs maiores, mas sempre um volume corrente baixo. E aqui na faixa grave é que a gente vai trabalhar com pseudoanalgesia contínua, bloqueio neuromuscular, que é para o paciente ficar na sua mão, para você ter um manejo mais fino, tá bom? E lembrar que a prona é indicada se a relação PF está abaixo de 150. Então, na discussão de alternativas, o que nós temos? Prona, na alternativa A, incorreta, relação PF está acima de 150, não precisa disso.
Alternativa B, reduzir o volume corrente. Ele está quase em 6 ml de quilo de peso predito, pessoal. Isso é considerado alto. A faixa que a gente quer é de 4 a 5 e você ainda tem margem para ganhar em hipercapnia permissiva e tem que diminuir essa pressão de platô, que está no limite, está em 30. Elevar a fração inspirada de O2, assim, se você for olhar a tabela, a famosa PIP Table, você vai ver que para essa PIP você precisaria de uma FiO2 um pouco mais alta. Precisaria não, seria recomendado uma FiO2 um pouco mais alta, mas isso não mexe na mecânica ventilatória, isso não otimiza a sua ventilação protetora, bem como alterar a frequência respiratória, também não adequa a mecânica, tá bom? Alternativa B correta. Bom, próxima questão, a gente tem um paciente de 67 anos, tabagista, hipertenso dislipidêmico, com binho da clínica médica, que chega com palpitação e dispneia. E aí, olha só, ele refere episódios prévios autolimitados e ele tá letárgico com uma PA de 90/50 e te trouxe esse eletro. Se você só bater o olho e falar assim, é um ataque à arritmia, o paciente está instável. Então, assim, para destrinchar um pouquinho melhor, lembrar dos 5 Ds da instabilidade: dor torácica, dispneia, diminuição do nível de consciência, desmaio e diminuição da pressão arterial. Então, paciente letárgico com a pressão baixa. Aí, se você quiser olhar com um pouquinho mais de carinho esse eletro, o que você vai ver? Você vai ver RRs irregulares e um padrão de serrilhado fino entre eles. Ou seja, isso é uma fibrilação atrial instável. Mas ainda que você não chegasse nesse diagnóstico de fibrilação atrial instável, você já teria que saber só de bater o olho que é um ataque instável. Ataque instável com RRs reconhecíveis, você tem que fazer uma cardioversão elétrica sincronizada. E aí a gente vem para a nossa discussão de alternativas. Manobra vagal e Dilt-Chazen. Lembrar que isso pode ser utilizado em pacientes estáveis. Paciente instável, você tem que chocar, a estabilidade hemodinâmica é prioritária, ok? Desfibrilação elétrica na alternativa B? Não, pessoal. Se você tem RRs identificáveis, paciente com pulso, você tem que administrar o choque no momento correto do ciclo, porque se você pegar ele na fase de repolarização miocárdica, você termina por degenerar ele para uma FV, por exemplo, ou uma TV, e aí você meio que matou seu paciente. Então, não. Alternativa C, cardioversão elétrica sincronizada, show de bola. E aí ele te fala, prevenção de fenômenos tromboembólicos. Lembra, é uma FA, você pode ter um trombo ali no átrio, você não sabe há quanto tempo esse paciente tem esse FA. Mas aí eu vou correr o risco de ele embolizar e fazer um AVC? Vai, porque a estabilidade hemodinâmica é prioritária, ok? Alternativa D te fala da solução cristalóide. Não, viajou, né, pessoal? Não é um choque hipovolêmico, é um choque eminentemente cardiogênico, tá bom? Bom, próxima questão, paciente aí, 72 anos, hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus tipo 2. E aí, ele vem em uso de metformina, além disso, ele tem uma doença renal crônica em estádio 2, e ele te fala que há 4 meses ele tem formigamento em mãos bilateralmente. Se você leu até aqui, você pode falar, nossa, parece a neuropatia diabética, né? Parece. Mas olha só que estranho. Além disso, ele tem palidez cutânea mucosa, redução de sensibilidade vibratória e proprioceptiva. De novo, parece a neuropatia diabética, né? Parece. Mas vamos lá. Olha só, em exames laboratoriais, ele tem uma anemia com VCM aumentado, ele tem uma leucopenia e uma plaquetopenia, ou seja, ele está pancitopênico. Putz, aí já não parece tanto paciente diabético, né? Bom, e aí para complementar, ele ainda te deu aqui uma hemoglobina glicada de 5,6. Então, assim, como que o diabetes vai fazer uma lesão de órgão-alvo se ele está bem controlado? E aí ele te pergunta qual que deve ser a investigação realizada frente ao seu diagnóstico mais provável, ou seja, um paciente pancitopênico nessa situação.
Então vamos lá, a gente tem uma polineuropatia periférica em mãos, alteração de propriocepção, pancitopenia com anemia macrocítica. Isso tem que te chamar a atenção para a deficiência de vitamina B12, especialmente porque o paciente está em uso de insulina, de metformina, pessoal. Lembrar que as causas de pancitopenias, elas podem ser inúmeras, desde doenças que infiltram a medula óssea até causas de aplasia medular, que aí entram as deficiências carenciais, como B12, ácido fólico, e até causas de sequestro ou destruição, que aí vão entrar algumas outras condições mais da hematologia, como CVD e PTT. Mas a propedêutica, ela tem que ser bem completa. Tem que envolver hemograma com reticulócitos, sorologias, lembrar HIV, hepatites, parvovírus, B19, parvovírus B19, todas essas coisas, tá bom? Dosagem de vitamina B12, ácido fólico, bilirrubinas, DHL, e a depender do caso, conforme a sua faixa etária também, um painel de autoanticorpos, eletroforese de proteínas, lembrar aí de doenças das mielodisplásicas. E, se necessário, você pode fazer também a avaliação com o mielograma ou a biópsia de medula óssea. Enfim. Mas aqui a gente tem uma tríade clássica de deficiência de vitamina B12. Lembrar, uma anemia megaloblástica, que se corresponde a essa palidez cutânea mucosa, uma glossite, aquela língua despapilada, e um acometimento da degeneração combinada de medula, pessoal. Diagnóstico diferencial de uma pancitopenia carencial com distúrbios neurológicos, vale lembrar aí de deficiência de cobre, mas a questão não chegava a cobrar isso. Então vamos lá para a discussão de alternativas. O aspirado de medula visto poder se tratar de uma leucemia aguda. A gente não tem evidência laboratorial de interrupção da maturação da série branca, que seriam os blastos, ou uma leucocitose, que é o que a gente costuma ver mais na leucemia aguda. A gente também, eventualmente, veria aí alguns sintomas B, tá bom? A alternativa B, eletroneuromiografia de 4 membros, visto tratar-se de um quadro típico de neuropatia diabética. Não, pessoal, já comentamos isso, ok? Alternativa C, eletroforese e imunofixação de proteínas séricas, visto quadro sugestivo de mieloma múltiplo. E não, pessoal, não é sugestivo de mieloma, lembrar lá do CRAB, as famosas alterações do mieloma, mas aqui a função renal está alterada, justificada porque ele já tem uma DRC estadio 2 prévio, e além disso, a questão te trouxe um cálcio normal, tá bom? E a alternativa D, que te traz aí a investigação propedêutica correta para uma deficiência de vitamina B12. E lembrar que o paciente está em uso de metformina, que era o ponto para você acertar essa questão, tá bom? Bom, questão 24. Um paciente jovem com diabetes mellitus tipo 1. Ele chega com dor abdominal, náuseas e vômitos a 10 horas. Isso parece muito uma cetoacidose diabética. E aí ele evoluiu com rebaixamento de nível de consciência. E olha só, ele já vinha descompensado do diabetes, ele já vinha com uma poliúria e uma polidípsia há 5 dias. E ele chega sonolento, desidratado, lembrar que todo paciente cetoacidose diabética é muito desidratado e emagrecido. E aí ele tem crepitações finas em base direita e ataque pineico, ou seja, muito provavelmente, o que é isso? Isso é uma pneumonia, um quadro infeccioso descompensando um diabetes, ok? E aí ele te traz aqui alguns exames laboratoriais, um pH de 7,1, ou seja, uma acidose, um leuco aumentado, uma leucocitose com desvio à esquerda, secundário a esse quadro infeccioso, uma glicemia alta, acima de 250 e um potássio de 3. E aí ele coloca assim, considerando a principal hipótese diagnóstica, além da antibiótico terapia, ou seja, ele não quer discutir a conduta da infecção, ele quer discutir a conduta do tratamento da cetoacidose. Então vamos só aqui relembrar um pouquinho sobre cetoacidose, lembrar que glicemia tem que estar acima de 250, o pH, assim,
no geral, ele vai estar numa faixa acidótica mesmo, mas a gente não costuma muito se preocupar com ele, não. A gente vai se preocupar com ele quando ele tem risco realmente de morte, aquele pH abaixo de 6,9, porque é um paciente que vai estar em acidose. Lembrar de cetonúria, cetonemia, bastante importantes, tá bom? E aí a gente tem a característica, no geral é uma faixa etária de um paciente mais jovem, um diabetes mellitus tipo 1, tem exatamente esses sinais que a questão trouxe, poliúria, polidípsia, náusea, dor abdominal. Mas focando um pouquinho melhor no tratamento, o pilar inicial da cetoacidose diabética é a expansão volêmica, pessoal. Lembrar que o paciente está sempre muito depletado de volume, está sempre muito desidratado. E a expansão, e lembrar que tem a questão um pouquinho do sódio corrigido para a osmolaridade, tá bom? Que aí você vai fazer com soro fisiológico ao meio ou com soro fisiológico 0,9%. Lembrar que a insulinoterapia, ela se pauta pelo potássio. Você não pode, pelo amor de Deus, não pode ligar uma bomba de insulina se você não tem o potássio em níveis adequados. Então, assim, se o potássio está abaixo de 3,3, você tem que fazer a correção antes de iniciar a insulina. Se o potássio estar entre 3,3 e 5,2, você inicia a insulina e reposição. E se ele está acima de 5,2, aí sim você pode iniciar a insulina sem necessidade de reposição. E a insulina aqui, a gente coloca aqui, guia inicialmente pelo potássio, se acima de 3,3 você faz a dose de ataque, depois você deixa a dose de manutenção de 0,1 unidades por quilo por hora, vai fazendo a glicemia repetida, lembrar que a meta é manter uma glicemia, a queda, aí a gente deve diminuir menos 10% na primeira hora, e que quando a glicemia chega abaixo de 250, você tem que associar a glicose à sua hidratação, tá bom? Então, voltando lá nas nossas alternativas. Alternativa A, hidratação endovenosa e insulinoterapia. Cuidado, o potássio desse paciente ainda não é permissivo. Alternativa B, insulinoterapia e reposição de bicarbonato. Não, pessoal, bicarbonato só em casos muito extremos, em acidoses muito graves, assim, pH no geral abaixo de 6,9. Letra C, hidratação endovenosa e reposição de potássio. Sim, você repõe esse potássio para aí você iniciar a bomba de insulina, porque a insulina ela vai puxar o potássio para dentro da célula. Se você não fizer essa reposição, você pode desencadear fenômenos cardiovasculares, ok? Arritmias ventriculares. E a alternativa D, insulinoterapia, reposição de potássio e bicarbonato. Bicarbonato não, pessoal, você nunca vai fazer bicarbonato, é muito, muito raro você ter que fazer bicarbonato numa cetoacidose diabética, tá bom? Bom, próxima questão. Questão 25, a gente vai ter um paciente masculino de 45 anos que veio aí trazido por familiares por uma desorientação temporoespacial. A paciente não estava se alimentando e hoje, devido a náuseas associadas a cefaleia intensa, moderada, e a irmã refere que ele é um alcoolista, que ele ingere aproximadamente 1 litro de aguardente por dia há alguns anos e parou de beber há 2 dias. Ou seja, ele é um etilista pesado e subitamente ele parou, beleza? E aí ela refere que ele começou ali com sintomas persecutórios e que são sintomas inéditos. E quando você vai avaliar o paciente está hipertenso, o paciente está taquicárdico, o paciente tem tremor grosseiros em mão, está com sudorese, ansioso, agitado, e ele vê formigas, ou seja, ele tem alucinações em seu braço. E aí ele te pergunta qual a conduta inicial a ser adotada. Bom, não tem muita dúvida de que isso é uma síndrome de abstinência alcoólica que cursou aí com delírio tremens, tá bom? Lembrar aí dos critérios diagnóstico de delírio tremens, você vai ter aí a cessação ou redução do álcool de maneira súbita, é um quadro assim que se instala em até 48 horas, tá bom? E você tem que ter 2 ou mais manifestações aqui abaixo que a gente trouxe aqui na tabela, que vai ser uma hiperatividade autonômica, paciente taquicárdico,
hipertenso, sudoreico, tremores, insônia, náuseas e vômitos, alucinações ou ilusões visuais, agitação psicomotora, ansiedade e pode inclusive desencadear crises convulsivas. Então, assim, não há dúvidas de que nós temos uma síndrome de abstinência alcoólica com delirium tremens. E aí, deve-se aplicar, se você conhece a escala SIVA aí, do Clinical Institute Withdrawal Assessment for Alcohol, mas você não precisava conhecer. Assim, condição clínica de delirium tremens, monitorar sinais vitais e glicemias, cuidado com distúrbios hidroeletrolíticos, benzodiazepínico é o pilar, tá bom, pessoal? Administração do diazepam, mas lembrar que se for hepatopata, aí a gente pode fazer o lorazepam. E sempre repor tiamina, tá bom? Então vamos lá, na discussão de alternativas. Solicitar tomografia de crânio? Não, pessoal, você não precisa de uma neuroimagem. Você tem, a princípio, uma causa clínica, tá bom? B. Iniciar um antihipertensivo e manter em observação até controle pressórico. Viajou, a hipertensão é secundária. Alternativa C, prescrever um haloperidol. Aldol é a medicação de escolha em casos de delíriums intra-hospitalares por outras causas. Delirium tremens é benzodiazepínico. Benzodiazepínico pode inclusive causar delírio em outros pacientes, por isso que nós fazemos Aldol preferencialmente, tá bom? Mas em caso de delirium tremens tem que ser medicação agonista de GABA, pessoal. E alternativa D, iniciar benzodiazepínico e manter em observação até melhora e controle dos sintomas. Sim, inclusive esse paciente tem que ficar monitorizado, tá bom? Bom, próxima questão, questão 26. Olha só, a questão trouxe uma mulher de 74 anos, com hipertensão arterial sistêmica, insuficiência renal crônica não dialítica e há 4 semanas, ou seja, aí é um estabelecimento meio subagudo, né? De uma artralgia intermitente em mãos, pés e joelhos e há 2 dias com piora do quadro. No exame físico, ela tem os nódulos de Burchard e nódulos em faces extensoras de antebraço direito com artrite em joelho esquerdo. Ela tem aí um PCR aumentado, uma create aí também alterada e um fator reumatoide fracamente positivo. E aí ele te pergunta, considerando o diagnóstico mais provável, qual é a conduta farmacológica indicada? Questão bastante interessante de reumatologia. Então, olha só, a gente tem uma mulher já mais idosa, não é aquela mulher um pouco mais jovem, de meia idade assim, na faixa dos 40 anos, que é a mulher clássica de abrir quadros reumatológicos. Mas, enfim, e aí ela tem artralgia de pequenas e grandes articulações, artrite em joelho esquerdo de uma forma subaguda. No exame físico, esses nódulos de Burchard sugerem uma osteoartrite nodal de mãos. E esses nódulos em face extensora, assim, muito interrogado, pessoal. Isso pode ser aí um nódulo reumatoide, isso pode ser um tofo gotoso, enfim. Nos exames laboratoriais, a gente vai ter um fator reumatoide fracamente positivo, uma alteração de função renal e PCR elevado. E a principal hipótese diagnóstica aqui era uma artrite reumatoide de início tardio. Lembrar que a gota ela não costuma cometer múltiplas articulações, tá bom? E tem bastante aquela questão do podagra, enfim. Então aqui a gente fica com uma artrite reumatoide, apesar da faixa etária estar um pouquinho deslocada. E aí a nossa discussão de alternativas, que nessa questão nós do Grupo Medicoff achamos que cabe recurso. A alternativa A, que foi o gabarito da questão, que é corticoide, nós estamos de acordo. A paciente tem uma artrite em joelho esquerdo e provas inflamatórias alteradas. O corticoide configura uma boa escolha para alívio sintomático agudo, tá bom? A letra B trazia alopurinol. Incorreta. Por quê? Porque sua principal hipótese não é gota e porque o alopurinol não é a droga de escolha em crise gotosa, tá bom?
Alternativa C também incorreta, porque trazia ceftriaxone. Ceftriaxone você vai pensar na artrite gonocócica, que é uma monoartrite, no geral em paciente jovem, e acompanha de lesões cutâneas pustulosas, tá bom? Agora a alternativa D te traz o metrotrexate. E assim, tendo em vista que a nossa principal hipótese diagnóstica é uma artrite reumatoide, o metrotrexate é o DMARD de escolha para tratamento dessa doença. Então, ele poderia ser iniciado junto do corticoide, ok? Por isso que nós achamos que nessa questão, você que respondeu a alternativa D, cabe recurso, tá bom? O corticoide é o que alivia os sintomas, que motivou a paciente a procurar o médico, mas o metrotrexate é a alternativa de tratamento para sua principal hipótese diagnóstica. Bom, questão 27, olha só, paciente SM, 78 anos, físico, ou seja, tem um nível educacional alto, hipertenso e teve uma hemorragia subaracnoídea prévia há 10 anos. E há 6 meses ele vem apresentando alteração de marcha com base de sustentação alargada, pessoal, uma postura ligeiramente fletida, e diminuição tanto de altura quanto do comprimento do passo. Então ele está andando assim a passos curtinhos. Lentidão e hesitação para iniciar a marcha e alterações urinárias, incontinência, pessoal. Além disso, a esposa está relatando aí um déficit de atenção, alterações de comportamento e de personalidade, uma disfunção executiva e uma dificuldade para manipular novos conhecimentos. E na ressonância, no exame de imagem, o que nós temos? Nós temos uma atrofia global leve, ou seja, eventualmente aí compatível com a idade mesmo. Mas olha só, uma microangiopatia periventricular, ok? Vamos seguindo. E acompanhada de um arredondamento de cornos frontais e alargamento dos cornos temporais. E aí ele te pergunta qual que é a principal hipótese diagnóstica para esse caso clínico. Então é um paciente idoso que veio aí perdendo funções cognitivas, funções executivas, e tem algumas alterações, alteração de marcha, incontinência urinária, que não seria esperado para ele. O que será que está acontecendo? Então, discutindo as nossas alternativas, olha só, doença de Alzheimer, lembrar que ela é a principal causa de demência na população em geral, mas é aquela amnésia anterógrada, a paciente esquece os fatos mais recentes, lembra de coisas mais antigas e cursa aí com uma afasia, uma apraxia, uma desorientação e em imagens o que a gente vai ver é uma atrofia do hipocampo. Lembrar que o tratamento é principalmente com anticolinesterásicos e memantina, mas que não tem nada realmente muito efetivo, tá bom? A demência vascular, lembrar que ela é bem aquela demência em degraus, tá? Você tem o evento neurovascular e aí você demencia e assim você vai. E então ele é um paciente com uma história de uma doença aterosclerótica, tá bom? O tratamento aí é eminentemente tratar a doença aterosclerótica. A doença por corpúsculos de Levy, lembrar que o clássico é um paciente com alucinações e parkinsonismo. Alucinações, demência e parkinsonismo, tá bom? O tratamento é eminentemente com anticolinesterásicos e memantina. Lembrar também da demência frontotemporal, que assim é um quadro bem grave, porque é o paciente que tem uma desinibição, assim, desinibição social e sexual principalmente, então é o vô que do nada fica um vô tarado, basicamente, tá bom? Causa muita disfunção familiar isso. E o tratamento é eminentemente anticolinesterásicos também. Mas aqui que eu queria ressaltar para vocês, olha só, a hidrocefalia de pressão normal, pessoal. A tríade clássica da hidrocefalia de pressão normal é alteração de marcha, incontinência urinária e demência, ou seja, tudo que o nosso paciente tem clinicamente. Além disso, aumento dos ventrículos e ele tinha aumento dos cornos posteriores. E o tratamento você tem que aí fazer uma derivação, você tem que diminuir a pressão, tá bom?
Então, voltando lá na nossa questão, não há dúvidas de que nós temos a alternativa D como correta, é a tríade clássica, tá bom? Bom, próxima questão, questão 28. A gente trouxe aqui, ela trouxe aqui um paciente de 68 anos com quadro de confusão mental e sonolência nos últimos 3 dias, que piorou hoje com surgimento de tosse e escarro esverdeado. Então, assim, era um paciente que já estava um pouquinho mal e aí evoluiu com um quadro respiratório, manifestou um quadro respiratório que não estava evidente no começo do quadro. E é muito comum isso, pessoal. O paciente um pouco mais idoso, às vezes, quando ele tem um quadro infeccioso, na realidade ele começa primeiro com um quadro um pouco de delírio, para depois evidenciar a infecção, tá bom? E aí, olha só, como ele chega para você. Ele chega chocado, com APA de 8/4, uma frequência cardíaca de 110, uma ausculta pulmonar em crepitações em base e um tempo de enchimento capilar de 5 segundos. Além disso, tem também aqui uma escala de coma de Glasgow 13. Ou seja, não há dúvidas de que esse paciente está francamente séptico. Então, vamos lá discutir um pouquinho o manejo inicial da sepse. Lembrar que você tem que fazer uma coleta completa de exames e o lactato arterial. Lembrar que a gente vai se pautar pela melhora do lactato no manejo da sepse, tá bom? Início precoce em até 1 hora de antibiótico de amplo espectro. No caso do nosso paciente, que o foco pulmonar seria ceftriaxone com azitromicina. Lembrar da expansão volêmica de até 30 ml por quilo de peso. Coloquei aqui polêmico, porque o que acontece, pessoal? Você, no geral, vai pautar a sua expansão volêmica de acordo com os recursos que você tem no seu setor, tá bom? Mas o Surviving Sepsis coloca que você pode fazer até 30 ml de quilo. E cuidado para você não fazer um edema agudo pulmonar em sequência disso, tá bom? E a sua meta de PAM é acima de 65, e se você não obtiver uma PA sustentada após uma expansão volêmica satisfatória, aí você tem indicação dos vasopressores. Primeira linha é a noradrenalina, e num segundo momento, quando a nora já estiver em 0,5 micrograma quilo minuto, a gente tende a associar aí a vasopressina, tá bom? Então, o que a gente também tem que lembrar? Que se tiver disfunção, se o paciente tiver algum sinal ou alguma evidência de disfunção cardíaca, a gente pode associar a dobutamina. Além disso, lembrar do SOFA ou do Quick SOFA, tá bom? Então, o nosso paciente, ele preenche critérios aqui no Quick SOFA, PA abaixo de 100, frequência respiratória acima de 22 e alteração do nível de consciência, tá? Já tem aí no mínimo 2 critérios. Lembrar que o choque séptico é um choque vasoplégico, a gente tem uma vasodilatação e ele é um choque hiperdinâmico, a gente tem um aumento do débito cardíaco, tá bom? E aí a gente vai ter o choque index, que também poderia ser outra ferramenta que você poderia utilizar para não ter dúvidas de que se trata de um choque, mas eu creio que ninguém aqui ficou com dúvidas. Bom, então vamos lá, alternativa A. Iniciar tratamento por via intravenosa com levofloxacino é o seguinte, eu sou professora de infectologia, se você quiser me tratar uma sepse com quinolona, eu vou dar na sua cabeça, entendeu? Pelo amor de Deus. Então não, chega. Alternativa B, iniciar expansão volêmica com cristalóides, legal. Prescrever ceftriaxone, legal, mas faltou aí. E aí ele coloca assim, após confirmação de resultados por culturas. Você jamais vai esperar a confirmação por culturas para iniciar esse antibiótico. Alternativa C, expansão volêmica com cristalóide, coleta de culturas e lactato, associar ceftriaxone e azitromicina, internação em leito de UTI. Gostei. E a alternativa D, tratamento ambulatorial, é aquela figurinha do WhatsApp da alta para o ambulatório da sepse, entendeu? Bom, questão 29, a gente vai ter aí um paciente masculino, 45 anos, etilista, consumo diário de cerca de meio litro de cachaça há 15 anos, ou seja, um etilista pesado, e chegou com uma HDA volumosa 2 horas, eminentemente chocado, tá bom? Tem até aí uma icterícia, mas lembrar que nesses quadros eles podem fazer mesmo em função da própria HDA.
E ele tem alguns estigmas de ser um cirrótico. Ele tem ginecomastia, ele tem telangiectasias em tórax e ele tem uma CIT. E aí ele te pergunta qual que é a sua conduta inicial, ou seja, é uma HDA que está causando uma instabilidade hemodinâmica. Lembrar, expansão volêmica, hemotransfusão, e você pode proceder, inclusive, com o uso de drogas vasoativas e, se necessário, proteger via aérea do paciente, sim. Terapias farmacológicas mais específicas para HDAs em hepatopatas, lembrar que a gente pode usar os vasoconstritores esplâncnicos, como a terlipressina ou octreotide, mas atenção, pessoal, em paciente que está chocado, a primeira droga, mesmo sendo um hepatopata, a primeira droga de escolha é a noradrenalina, ok? E lembrar também que pode ser uma hemorragia varicosa, mas nós associamos também inibidores de bomba de prótons aí, o omeprazol, porque você também pode ter um quadro de uma úlcera, tá bom? E antibiótico profilaxia para PBE. Ceftriaxone vai ser mais no sentido de tratamento, mas no geral a gente faz a norfloxacina. E aí você tem que fazer o tratamento endoscópico para ligadura elástica, tá bom? Ou, de repente, se for alguma úlcera, tratar a úlcera, tá? Lembrar que o beta-block, se for um caso de uma hemorragia varicosa, ele está indicado. Mas, pelo amor de Deus, não vai me colocar beta-block num paciente chocado, que aí você tira o mecanismo de compensação dele e termina por matar o seu paciente, tá bom? Então, vamos lá para a discussão de alternativas. A alternativa A, endoscopia digestiva alta, correta, mas assim, a prioridade é a estabilização hemodinâmica do seu paciente. Então, neste momento, a sua primeira conduta não é a endoscopia digestiva alta, tá bom? Alternativa B, inibidores de bombas de próton. Ok, legal, a gente tem que colocar. Mas aí ele coloca assim, beta-bloqueadores. E não, você não pode beta-bloquear um paciente que já está num choque hipovolêmico. Alternativa C, passagem do balão esofágico, o balão de Sagensteinken lá. Assim, não, você ainda não fez as primeiras medidas, tá bom? Então, isso é para casos de HDAs refratárias, tá? Alternativa D, olha só que legal, inibidores de bombas de prótons, análogo de somatostatina e antibiótico profilaxia. E o tratamento inicial é a estabilização hemodinâmica com tratamento farmacológico com análogos e a antibiótico profilaxia. Então, a correta é a alternativa D. Ok? Vamos lá, próxima questão. Questão número 30. Paciente masculino, 62 anos, investigação de dispneia, sibilância e tosse. Aí ele vem com raio-x mostrando uma hiperinsuflação. Droga, parou o vídeo? Bom, então na discussão de alternativas, o autor pede qual a conduta mais adequada no momento após a expansão volêmica. Alternativa A, endoscopia digestiva alta. Assim, pessoal, você vai ter que fazer essa endoscopia, mas primeiro tem outras medidas que você tem que fazer. Você tem que estabilizar hemodinamicamente seu paciente e você tem as medidas farmacológicas que têm que ser instituídas ali na hora, tá bom? Alternativa B, inibidor de bombas de próton, gostei. Beta-bloqueador, não gostei. Se você beta-bloquear um paciente em choque hipovolêmico, você termina por matá-lo, tá bom? Alternativa C, passagem de balão esofágico. Não, pessoal, a passagem do balão é quando o paciente persiste com HDA em risco de vida, mesmo com o tratamento farmacológico otimizado. E a alternativa D, então, te trouxe aí o tratamento farmacológico otimizado, inibidor de bombas de próton, análogos de somatostatina e antibiótico profilaxia. Você vai fazer isso e vai chamar endoscopia, tá bom? Bom, próxima questão. Paciente trouxe aí um paciente masculino de 62 anos em investigação de dispneia, sibilância e tosse. No raio-x ele tem um sinal de hiperinsuflação. E olha só, a espirometria trouxe um VF1 sobre CVF inicial de 0,62, ou seja, 62%, um VF1 aí
de 2,37, 67%, e uma CVF de 3,8%. E aí, após broncodilatador, olha só, o VF1 sobre CVF foi para 0,76, aumentou bastante, né? O VF1, que era de 2,37, foi para 3, e a capacidade vital, a CVF, foi de 3,8 para 3,94. Aumentou bem também, né? Aí ele coloca assim, foi iniciado beclometasona inalatória, ou seja, um corticoide inalatório 2 vezes ao dia, ou seja, já está contínuo, ele já usa corticoide contínuo, tá bom? E após 2 meses, o paciente ainda apresenta dispneia diária, acordou 3 vezes à noite com falta de ar, tem faltado ao trabalho por causa, então ele persiste sintomático. E aí ele te pergunta qual que é a abordagem terapêutica de preferência para o controle de sintomas que deve ser feito desse paciente. Então, assim, ponto número 1, nós temos um paciente asmático. Não é para você ter dúvidas de que isso é um distúrbio obstrutivo reversível, porque olha só, o VF1 sobre CVF teve um aumento acima de 10%, que caracteriza uma resposta ao broncodilatador. E não é para você ter dúvida de que nós estamos frente a um quadro de asma descontrolada. Quais são os pontos de asma descontrolada? Lembrar, sintomas diurnos, pelo menos 2 ou mais vezes na semana, despertar noturno, qualquer frequência de despertar noturno, necessidade de medicação de resgate mais de 2 vezes na semana e limitação a atividades diárias. Nosso paciente aqui cai numa asma não controlada, tá bom? Então, a gente tem que discutir um pouquinho os steps do manejo de asma. O step 1, lembrar que ele é eminentemente o corticoide, mas é mais a medicação de resgate, é o beta-2 de curta, ali é o salbutamol, por exemplo, utilizado só quando tem sintomas. No step 2, aí a gente já vai ter o corticoide em doses baixas, em manutenção mesmo. A gente já tende a deixar medicação diária para o paciente. Se isso não controlar, aí a gente vai para o step 3, que aí a gente mantém o corticoide, mas associa, por exemplo, um formoterol, associa um beta-2 de longa, tá bom? Aí, o step 4, a gente vai sempre aumentando a dose, tá bom? Você pode ir progredindo a dose do corticoide e do beta-2. E aí, no step 5 é que a gente vai partir aí para um arsenal terapêutico um pouco mais avançado, né? Aquelas coisas anti-GE e algumas medicações bem específicas. Então, assim, a gente tem um paciente em asma não controlada em dose baixa de corticoide contínua. Alternativa A, acrescentar um beta-2 de curta de resgate? Não, pessoal, isso não vai te acrescentar em nada. Alternativa B, trocar beclometasona por budesonida? Não, o importante é o corticoide inalatório, que ele já está em uso. Alternativa C, já que ele já está em uso de um corticoide inalatório dose baixa, você associa isso um beta-2 de longa. Então, é budesonida com formoterol, que seria o step 3, legal. E a alternativa D te fala para fazer um curso de corticoide oral e não tem indicação, não faz parte dos steps de tratamento da asma. Bom, questão 31. Paciente de 32 anos, portador de anemia falciforme, está no 3º dia de internação hospitalar por causa de uma crise álgica com uso de morfina, cetoprofeno e dipirona, com bom controle. Só que olha só, ele tem um HB de 5,9 e um hematócrito de 17. E aí você faz o quê? Você solicita uma transfusão de concentrados de hemácia e pede desleucocitado e fenotipado, porque são pacientes politransfundidos, lembrar disso. E logo no início da infusão, ou seja, após 12 minutos, o paciente evolui febril, com taquicardia, calafrios, dor no acesso periférico e dor em flancos, pessoal. Lembrar que nos flancos a gente tem, por exemplo, o baço, tá bom? E além disso, ele teve uma manifestação hemorrágica, ele teve um epistaxe.
E aí, o que você fez? Você, aí, ao chegar na consulta, você prescreve sintomáticos, notifica a suspeita de reação transfusional, solicita a coleta de amostras da bolsa para análise, e, além disso, quais outras condutas devem ser realizadas? Bom, então lembrar que em reações transfusionais a gente vai ter quadros agudos, que ocorrem até 24 horas, e reações tardias, que ocorrem no geral após 24 horas. Nos quadros agudos, que é o que mais nos interessa, a gente vai ter aí a reação febril não hemolítica, reação alérgicas e a anafilactoides, e aí a gente vai ter o quadro pulmonar também, a trale, e reações por incompatibilidade de ABO. Então, o que será que nosso paciente tem? Olha só, ele teve um início precoce de febre, dor em flancos e epistaxe. A gente tem que pensar em uma reação hemolítica aguda, tá bom? E ela é principalmente causada por incompatibilidade do sistema ABO. E a clínica é exatamente essa: febre, calafrios, dor em flancos e sangramentos orofaciais. Conduta completa, pessoal: interrompe imediatamente, estabiliza, se for o caso, notifica banco de sangue ou agência transfusional e solicita marcadores de hemólise, coagulograma, hemoculturas, porque você tem que descartar que aquela bolsa estava infectada, e faz uma hidratação agressiva. Então vamos lá nas nossas alternativas. A alternativa A é que era correta: devolver o hemocomponente à agência transfusional, solicitar provas de hemólise, função renal, coagulograma e hemoculturas e prescrever hidratação vigorosa, tá bom? Alternativa B: coleta de hemoculturas do paciente, retornar a transfusão com o mesmo hemocomponente, pelo amor de Deus, não. Alternativa C: coleta de novo hemograma, devolver o hemocomponente à agência transfusional e só prescrever hemocomponentes lavados. Lembrar que hemocomponentes lavados é para remoção do plasma. E isso a gente vai fazer se a gente pensa eminentemente num quadro alérgico. E não há estigmas de reação alérgica aqui, pessoal, que seria aqueles estigmas de liberação de histamina, tá bom? De anafilaxia. Então, não. E alternativa D: descartar o concentrado de hemácia, solicitar que envie novo hemoconcentrado para transfusão imediata. E não, pessoal, primeiro você tem que esclarecer o que foi que aconteceu antes de você transfundir de novo, tá bom? E além disso, ele fala de administrar a bolsa num tempo mais estendido, num tempo mais de 4 horas. E assim, hemocomponente não é vancomicina, tá bom? Não vai mudar não, tá? Bom, próxima questão: paciente masculino de 57 anos, insuficiência cardíaca de etiologia hipertensiva há 3 anos. Além disso, portador de pré-diabetes, evoluindo com dispneia progressiva, atualmente aos mínimos esforços, ou seja, é um NIA classe 3 aí, tá bom? E além disso, ele é um ex-tabagista importante de 15 anos, então ele pode ter um DPOC associado. E aí ele coloca que, olha só, ele já está em uso de furosemida, losartana, carvedilol e espironolactona, pessoal, em doses otimizadas. E ele te chega ainda um pouco hipertenso, uma PA de 130/70, uma frequência cardíaca considerada adequada, ok. E uma turgência jugular, mas ele tem ausculta pulmonar em bibasal, edemas de membros inferiores, ou seja, ele ainda está sintomático e ele tem alterações em exame físico compatíveis com MIC descompensada. E aí, no eletro dele, nos exames laboratoriais, nada que te chamasse muito atenção. E no eletro dele a gente vai ter sinais de sobrecarga de ventrículo esquerdo, já era esperado, um ritmo sinusal, sem sinais de arritmia e uma fração de ejeção aí de 38%, tá bom? E aí ele coloca ainda aqui as custas de uma hipocinesia difusa, ou seja, ele realmente não te sugere um evento aterosclerótico, ele te sugere que causaria uma hipocinesia localizada, ele te sugere realmente uma insuficiência cardíaca hipertensiva.
E assim, o paciente já está em doses otimizadas, te pergunta o que fazer. Então vamos lembrar que um homem com um IC aí de fração de ejeção reduzida, de 38%, numa classe funcional 3/4, porque eu tinha falado antes 3, mas é basicamente sintomas ao repouso também, né? Que se mantém sintomático e ele já está em uso de um IECA ou de um BRA, ele já está em uso de um beta-block, ele já está em uso de furosemida e ele já está em uso de espironolactona. O que fazer por esse paciente, pessoal? E aí você tem que lembrar que a nova diretriz de 2021 recomenda a troca do IECA ou do BRA pelo sacubitril/valsartana, tá bom? Lembrar que tem os inibidores de SLGT2 também, que também podem ser associados, mas eles não chegam, a maior recomendação por alteração de mortalidade é o troca do IECA ou BRA pelo sacubitril/valsartana, tá bom? Então vamos lá para as nossas alternativas. Alternativa A, associação de ivabradina, desculpa. Correta, sim, mas o que acontece? A ivabradina a gente associa quando o paciente ainda tem uma frequência cardíaca, por ela atuar no nó sinusal, a gente precisa que o paciente ainda esteja com uma frequência cardíaca alterada. Então, acima de 70 que ela é classificada. Então, assim, nosso paciente ele está numa faixa de frequência cardíaca que já não permite essa associação e ela tem um ganho em classe funcional, mas ela não chega a alterar a mortalidade. O que o examinador queria te cobrar é exatamente essa suspensão da losartana e associação do sacubitril/valsartana, tá bom? Na letra C, olha só, ele te trouxe um inibidor de SLGT2, que é a dapagliflozina, tá difícil. Desculpa, mas ele te diz para suspender o carvedilol. E não, pessoal, você não pode suspender um beta-block. Beta-block é medicação modificadora de doença, tá bom? Então você não pode tirar o beta-block desse paciente. E a letra D, que te fala de um implante de CDI. E assim, implante de CDI a gente vai colocar em pacientes que já tiveram um evento arrítmico grave antes ou que a gente avalia como risco alto de mortalidade súbita, principalmente numa fração de ejeção abaixo de 35%, tá bom? Então, não é o caso do nosso paciente. A alternativa correta aí é a alternativa B. Bom, questão 33, mulher de 70 anos, hipertensa, diabética, iniciou febre, mialgia difusa, poliartralgia, cefaleia e dor retroorbitária há 5 dias. Como se não bastasse, ele te deu um NS1 positivo, ou seja, não é para ter nenhuma dúvida de que isso se trata de uma dengue. E aí, agora, ela veio porque ela teve piora dos sintomas, retorno da febre e aparecimento do rash macular. Lembrar que o rash, na dengue, ele aparece no período de defervescência, que é exatamente quando aparecem os famosos sinais de alarme. Mas olha só, ela tem uma frequência cardíaca de 90, ela tem uma frequência respiratória de 18, ela tá numa pressão ok, ela tá aí um pouquinho febril, mas nada que chame a atenção, saturando bem. E aí ele te pergunta qual é a conduta mais adequada para esse caso. Bom, lembrar dos famosos grupos da dengue, pessoal, o grupo A, o grupo B, o grupo C e o grupo D. Grupo A é aquele paciente jovem, liso, sem comorbidades, prova do laço negativa, aquele paciente que você vai mandar para casa direto. O grupo B é aquele paciente que você já fica com o pezinho atrás, que ele já tem uma prova de laço positiva, ou ele já é um idoso, ou ele já tem alguma comorbidade clínica, mas ele não tem sinais de choque, tá bom? E sinais de alarme. O grupo C, ele é o paciente com sinal de alarme e o grupo D, ele é o paciente francamente chocado. Então, assim, aonde nós estamos, em qual grupo nós estamos com essa paciente? Essa paciente não tem sinais de choque, o rash não é sinal de alarme, tá bom? Mas assim, ela já tem mais de 65 anos e ela tem comorbidades e ela voltou na fase de defervescência, tá? Então, assim, ela é um grupo B, no mínimo.
Se ela é um grupo B, você tem que mantê-la em observação por 4 a 6 horas no PS. Você tem que fazer uma hidratação que o manual traz como podendo ser IV ou VO. Mas assim, o paciente já vai ficar ali no PS, faz uma hidratação IV, mas poderia sim ser VO, nada contra. Você tem que solicitar um hemograma inicial para avaliar o hematócrito e depois da hidratação para avaliar o quanto ela está retendo, tá bom? E tem que manter ela em leito de observação ali no PS ou na enfermaria. Então vamos lá nas nossas alternativas. A alternativa A, mantê-la em observação com hidratação oral, ok, aceitável. Na emergência, até resultado dos exames, certo, é um grupo B. Alternativa B, solicitar exames laboratoriais para segmento ambulatorial. Não, pessoal, não é um paciente jovem liso que você vai mandar para casa, tá? E até mesmo o paciente do grupo A, jovem liso, que vai para casa, você pede para retornar no PS para reavaliação na fase de defervescência. Alternativa C, paciente transferida para leito de UTI, pois ela não, pessoal, ela não é grupo D, ela não tem sinais de disfunção hemodinâmica, tá? E alternativa D, internar a paciente em leito de enfermaria e hidratação venosa. Assim, isso te dá uma ideia de um paciente que vai ficar internado, que seria mais o grupo C, que seria o sinal de alarme. E essa paciente não tem sinal de alarme. Lembrar sangramento de mucosas, derrames cavitários, hipotensão postural, coisas do gênero, tá bom? Não é o caso da nossa paciente. Então, não, também. Próxima questão, homem de 43 anos, com lesões papulosas descamativas em tronco e extremidades e acometimento palmo-plantar. Eu não quero saber mais de nada. Falou de lesão, acometimento palmo-plantar, é uma questão de sífilis até que se prove o contrário. E ok, ele te deu o VDRL reagente de 1 para 16. Sucesso! Só que olha só que engraçado, pessoal. Aí foi tratado com penicilina benzatina intramuscular, tratamento correto, e após 48 horas, ele desenvolveu cefaleia occipital, irritabilidade e agressividade. E aí ele te pergunta qual que é a terapêutica para ser feita nesse caso. Um pouquinho difícil, né? Mas vamos lá. Olha só, a gente tem um diagnóstico de sífilis e a gente tem sintomas neurológicos, né? Então, assim, a gente tem que suspeitar de neurosífilis, ponto final. E aí a gente tem que fazer uma punção licórica, uma vez que você suspeita de neurosífilis. A suspeita de neurosífilis, lembra, eu falo muito isso na aula para vocês, é frente a um diagnóstico sorológico de sífilis e qualquer manifestação neurológica ou oftalmológica, tá bom? E por que a gente tem que suspeitar de neurosífilis? Porque vai mudar o nosso tratamento. Lembrar que a penicilina benzatina, ela é uma molécula ogra, ela é grande, ela é uma penicilina de depósito, ela não ultrapassa a barreira hematoencefálica. Falei ogra não, mas ogra ela não ultrapassa a barreira hematoencefálica. Quem faz isso é a penicilina cristalina. E, então, a gente tem indicação de líquor para esse paciente e lembrar também que existem algumas indicações de líquor em paciente assintomático, que é o paciente soro positivo, que a gente tratou sífilis e não preencheu critérios de cura. A gente vai indicar o retratamento. Mesmo que ele não tenha sintomas, você tem que pesquisar neurosífilis. E pacientes não soropositivos, se você tratou sífilis, não preencheu critérios de cura, retratou e mesmo assim não preencheu critérios de cura, você tem que indicar o líquor. Por quê, pessoal? Porque como a penicilina benzatina não passa a barreira hematoencefálica, o treponema pode usar o sistema nervoso central meio como santuário para se proteger do antibiótico e aí você não cura essa infecção. Então, assim, nós temos um caso de um diagnóstico sorológico de sífilis com sintomas neurológicos. Mas se você lembrar bem, o examinador quis te fazer um jogo aqui com a famosa reação de Jairik-Reichmann, tá bom? Que foi o que ele te trouxe aqui na alternativa D. Por quê? Porque os sintomas surgiram após 48 horas da administração da penicilina. E assim, essa reação, ela ocorre porque quando você dá a penicilina, você mata o treponema, você tem uma intensa liberação de antígeno e aí você pode ter piora dos sintomas.
você pode ter um pouco de febre, um pouco de mal-estar e piora das lesões em mãos e pés. Só que ele teve uma piora de sintomas neurológicos, com agitação psicomotora. O tolerável seria até uma cefaleia. Todas essas alterações que que o examinador te trouxe em sistema neurológico central sugerem uma piora em sistema nervoso central mesmo, pessoal. Então, assim, você tem que investigar esse paciente de neurosífilis, tá bom? Não é esperado que uma reação de Heinrich-Heichmann evolua com alterações comportamentais e de nível de consciência. Ela, no máximo, evolui com uma cefaleia. E o mais característico delas é a piora das lesões em mãos e palmas e mãos e a astenia, tá bom? Então, assim, alternativa A, associar benzodiazepínicos e não, porque você não está pensando num paciente etilista, inclusive. Alternativa B, executar punção lombar para tratamento de penicilina, para mudança para o tratamento de penicilina cristalina por uma possível neurosífilis, correta. Alternativa C, realizar punção lombar e trocar antibiótico por ceftriaxone, não há resistência do treponema à penicilina, tá bom? Mas ele coloca aqui que é por uma suspeita de uma meningocefalite meningocóxica. Assim, pessoal, não, né? Não, só não. A meningoencefalite meningocóxica, ela tem um surgimento super agudo, não seria em sobreposição à sífilis, teria aquele quadro de disfunção hemodinâmica, de petecas em extremidades. E a alternativa dele te traz corticoide oral devido à reação de Heinrich-Heichmann. E não, você não trata ela com corticoide, você trata ela só com sintomáticos. E 2, você não espera tudo isso de alterações neurológicas nessa reação, tá bom? Próxima questão, questão 35. A gente teve aí um homem de 86 anos com redução de nível de consciência, náuseas, vômitos, distensão abdominal e constipação há uma semana. E aí ele te traz aí alguns exames gerais, tá? Creatinina alterada de 1,8, um cálcio total de 14 e uma albumina de 2. E ele te pergunta qual a conduta inicial nesse caso. Muito bem, pessoal, então não há para ter dúvidas de que nós temos uma questão de uma hipercalcemia. Hipercalcemia é definida como cálcio total acima de 10,5 ou calciônico acima de 1,2. Lembrar que você sempre tem que corrigir o cálcio total para a albumina, porque o cálcio se liga à albumina, tá? E a conduta inicial, o pilar de tratamento de hipercalcemia é a expansão volêmica vigorosa, tá bom? Sempre com solução salina 0,9%, porque para corrigir o cálcio você tem que também ter sódio ali, tá? Então você nunca vai usar o soro glicosado. Você pode usar a furosemida no intuito de tratar uma hipervolemia, porque a sua expansão volêmica realmente tem que ser vigorosa. Então, se o paciente tem algum grau de C, ele pode evoluir com congestão. Porque a furosemida ela não é utilizada para tratar a hipercalcemia, tá bom? A letra C, a terceira opção de tratamento, aí a gente vai ter a calcitonina. A calcitonina é comercialmente muito pouco disponível no Brasil e ela tem um início de ação mais rápido do que os bifosfonados, mas ela induz um pouco, ela tem aquele fenômeno de taquiflaxia, então você não pode usar ela muitas vezes e como ela é pouco disponível, raramente você vai administrar calcitonina, tá bom? O bisfosfonados, o ácido zoledrônico ou o pamidronato, eles fazem parte do tratamento da hipercalcemia, mas lembrar que eles demoram dias para agir, horas, enfim. Então, assim, o tratamento inicial, você até faz a dose de bifosfonato numa hipercalcemia grave, mas não espera que ele que vá ter alteração no cálcio que você precisa. É a hidratação vigorosa, eventualmente até mesmo a diálise, tá? E aí a gente tem também o denosumab, tá bom? Que é indicado apenas para casos muito refratários, também não é muito disponível comercialmente. Linhas gerais do tratamento.
Então vamos lá para a nossa discussão. A gente tem um cálcio corrigido para albumina de 15,6. Alternativa A, hidratação vigorosa, gosto bastante. Alternativa B, furosemida. Ela promove até a calciúria, mas ela não é pilar de tratamento de hipercalcemia, ela trata a hipervolemia por causa da sua hidratação vigorosa. O desnuzumab também, ele é um inibidor de RANKL e está indicado apenas para casos refratários em relação ao uso de bifosfonatos. E o pamidronato, os bifosfonatos, como eu falei, eles só vão ter ação em alguns dias, então você até faz, mas não é o pilar inicial do seu tratamento, tá bom? Bom, questão 36, olha só. Homem de 25 anos, portador de epilepsia, chega com convulsão tônico-clônico generalizada. A princípio, um escape convulsivo. E aí você foi lá e administrou diazepam. Beleza. Fez a fenitoína ainda, glicemia capilar adequada. Mesmo assim, o paciente continua convulsionando. E olha só que dramático. Considere o período de crise superior a 30 minutos. É um paciente que está na sua mão e ele está convulsionando por mais de 30 minutos. Ou seja, é um estado de mal epiléptico. E aí ele te pergunta qual que é a próxima conduta a ser adotada. Então vamos lá. Primeira linha do estado de mal epiléptico, a gente sempre tem que lembrar de benzodiazepínicos, diazepam ou midazolam. O paciente fez. Segunda linha, lembrar da fenitoína. A gente faz aí uma dose de ataque, depois deixa em uma dose de manutenção. Além da fenitoína, pode ser o ácido valproico, pode ser o levetiracetam, mas no geral o mais comercialmente disponível é a fenitoína. Terceira linha, aí a gente já parte para medicações de uso contínuo. Propofol, o fenobarbital, lembrar que o fenobarbital é o preferível em casos de estado de mal epilético, se for de etiologia alcoólica, tá bom? E o midazolam em infusão contínua, que é o que mais costuma ser utilizado no contexto Brasil. E a quarta linha é a ketamina. Mas assim, pessoal, essa questão, nós do Grupo Medicoff também achamos que ela é debatível, eventualmente ela cabe recurso, porque assim, um paciente que está convulsionando há mais de 30 minutos e você vai partir por uma medicação a priori de terceira linha, você tem que proteger via aérea, entende? Esse paciente não recobrou nível de consciência, esse paciente tem risco de broncoaspiração. Então, a princípio é uma questão de neurologia, mas ela passa por uma questão de emergências clínicas também. Então, é por isso que na nossa discussão de alternativas, olha só, alternativa A, prescrever fenobarbital endovenoso. Assim, o fenobarbital endovenoso, ele é uma droga de terceira linha, só que para você prescrevê-lo, você teria que antes proteger a via aérea desse paciente. Alternativa B, administrar uma dose adicional de diazepam. E não, você não vai fazer um step down, o seu paciente está progredindo. A dose de diazepam é a primeira linha de abordagem. Alternativa C, que nós consideramos como correta, iniciar sedação e proceder à intubação orotraqueal. Você tem que proteger a via aérea desse paciente. Mas a questão te trouxe como correta a alternativa D, que é infundir fenitoína intravenosa em uma dose inferior à primeira. Assim, isso é debatível entre os especialistas. Você pode sim tentar a fenitoína antes de partir para as medicações de terceira linha e tem que ser metade da dose feita anteriormente, porque lembrar lá que ela tem algumas toxicidades, interage lá no canal de sódio, enfim. Mas é um pouco controverso você insistir numa medicação que o seu paciente já não está indo bem, e também é um pouco controverso, ainda assim, você não proteger a via aérea desse paciente. Então, assim, se ele trouxesse alguma outra conduta neurológica no lugar da alternativa C, não trouxesse essa conduta de proteção de via aérea, a questão seria mais não passível de recurso. Mas frente à opção de intubação orotraqueal num paciente com risco de broncoaspiração e em estado de mal epilético, nós consideramos que é passível de recurso proceder à intubação orotraqueal, tá bom? Bom, questão 37. Paciente de 26 anos, masculino, portador de esquizofrenia, chegou lá, todo agitadinho, fizeram 10 mg de aldol nele. Após isso, o paciente evoluiu torporoso, pouco responsível,
com uma pressão de 6/3, taquicárdico e com pulso filiforme. O paciente está dando uma morridinha ali, né? E aí você faz o eletro e olha só que bonito, ó. Aqui, espico, aqui QRS, aqui um pouquinho mais, a ponta estreitinha, aqui tá, desculpa, a ponta estreitinha tá para cima aqui e a ponta estreitinha aqui tá para baixo. Ou seja, ele evoluiu com uma torsade de pontes, mais ou menos, uma torção das pontes. E ele tem uma taquiarritmia, e é uma taquiarritmia de QRS alargado, que inverte as pontes, que é causada eminentemente por medicações que alargam o intervalo QT. Por exemplo, no nosso caso, o haloperidol. E esse paciente não tem dúvidas de que ele está instável. Então, assim, a gente tem uma taquiarritmia de QRS alargado com instabilidade hemodinâmica, paciente rebaixado, torporoso e hipotenso. Pessoal, você tem que chocar esse paciente. Você não tem como sincronizar esse monitor, não tem como ele identificar o QRS, o momento para fazer a cardioversão elétrica sincronizada. É um QRS largo e é uma taquicardia polimórfica, tá bom? Então, na nossa discussão de alternativas, olha só, alternativa A, infusão de magnésio, sim, a hipomagnesemia se associa a torsade de pontos, mas esse paciente está instável, e ele está instável, e essa torsade de pontos, muito provavelmente nem foi por causa do magnésio, foi por causa do aldol, que alarga intervalo QT. Então, assim, não muito, tá? Alternativa B, cloreto de potássio. Mesma coisa que a alternativa A, os distúrbios de potássio também podem causar taquiarritmias, mas não é a sua conduta imediata. Alternativa C foi o que a questão te trouxe como correta, cardioversão elétrica sincronizada. Mas nós discordamos, pessoal. Por quê? Porque não tem como você sincronizar, é um QRS alargado, e é uma TAC polimórfica, não tem como você fazer a sincronização no seu monitor, tá bom? E a alternativa D, que seria o nosso gabarito, que é a desfibrilação imediata, paciente está instável. Então, essa questão nós achamos também que é passível de recurso, nosso gabarito é a alternativa D, tá bom? Bom, próxima questão, mulher de 40 anos, média idade, há 1 ano com episódios recorrentes de rinorreia purulenta, há 5 meses com adinamia, perda ponderal, artralgia difusa e há 2 semanas com hiperemia conjuntival e tosse com escarro hemoptoico. Além disso, ela tem uma episclerite bilateral, tem estertores em terço superior de hemotórax direito e artrites em cotovelos. Ela tem aí uma anemia, ela tem um PCR aumentado, tem um grau aí de uma create aí um pouco alterada, tem hematura e proteinúria de 400 em 24 horas e um fator reumatoide negativo. E aí você faz a tomografia de tórax nela e ela veio com um nódulo cavitário em terço superior. E aí ele te pergunta, considerando a sua principal hipótese diagnóstica, qual alteração laboratorial que mais corroboraria. Lembrar sempre em mulher de meia idade, questão estranha, doenças reumatológicas, e ele te pede exatamente os anticorpos, pessoal. O que nós temos aqui? Nós temos um caso de uma granulomatose de Wegener, tá bom? É uma vasculite associada ao anticorpo anticitoplasma do neutrófilo de padrão citoplasmático. Ela ocorre em adultos um pouco mais velhos aí. E qual que é o acometimento clássico dela? É o acometimento de nariz, pulmão e rim, que é o que você tem que saber. E olha só, quadro de otite, quadro de sinusite, sinorrinusite e descarga purulenta, com úlceras, às vezes úlceras orais. No pulmão é quadro de tosse, dispneia, nódulos pulmonares e escarro hemoptoico. No rim, você vai ter uma glomerulonefrite rapidamente progressiva do tipo 3. No acometimento cutâneo, você pode ter úlceras em extremidades. No acometimento oftalmológico que corrobora, você pode ter uma conjuntivite ou uma episclerite. E no quadro neurológico, você pode ter uma mononeurite multiplex.
E o tratamento é imunossupressão, corticoide, plasmaférese. Mas, enfim, você tinha que saber a tríade clássica da granulomatose de Wegener, que é nariz, pulmão e rim, tá bom? Bom, então voltando lá na nossa questão, a alternativa correta vai ser a alternativa B. É uma questão um pouco decoreba, não tem muito como a gente ficar aqui discutindo, tá bom? Que é o anticorpo anticitoplasma do neutrófilo de padrão citoplasmático. Lembrar aí que o fator antinúcleo padrão pontilado fino, né, que é o FAN, ele é um pouco mais associado a lúpus e a Sjögren, não é tão associado à granulomatose de Wegener, tá bom? Bom, questão 39, olha só, nós temos um paciente de 28 anos, jovem, homem, com fraqueza muscular progressiva ascendente há 3 semanas. Ausência de reflexos aquileu e patelar bilateralmente. E olha só, uma proteinorraquia muito elevada e uma celularidade normal. E aí ele te pergunta qual que é a conduta para esse caso. Então, assim, não é para ter dúvidas que nós temos um caso de uma Guillain-Barré, que é uma polineuropatia imunomediata, muitas vezes com um trigger aí infeccioso, e que a gente vai ter exatamente isso, uma paralisia flácida ascendente, simétrica, com ausência de reflexos profundos. E cuidado, a Guillain-Barré, ela pode inclusive evoluir para uma insuficiência respiratória aguda. No seu diagnóstico, o que a gente vai ter no líquor? A gente vai ter a famosa dissociação dissociação de proteínas e celularidade, tá bom? A gente vai ter uma proteinorraquia estourada com uma celularidade normal. E o tratamento para Guillain-Barré é uma imunoglobulina, lembrar que ela é imunomediada, ou uma plasmaférese. Ah, mas e o corticoide? Corticoide não serve para tratar Guillain-Barré, tá bom? É imunoglobulina ou plasmaférese e você vai fazer isso por 5 dias. Então vamos lá, a alternativa A era a correta, a alternativa B, reposição de vitamina B12, não. Lembrar que B12 é para quadros neurológicos mais associados a síndromes alcoólicas, e você não teria, em síndromes alcoólicas, você não tem essa manifestação de paralisia flácida ascendente. Pulsoterapia com metilprednisolona, não. Corticoide não trata a Guillain-Barré, tá bom? Antibiótico terapia de amplo espectro também não. Não estamos frente a um quadro de uma meningite ou de uma encefalite, tá bom? Bom, questão 40, olha só, idosa de 65 anos, tabagista desde os 15, em estadiamento de adenocarcinoma de pulmão, ou seja, ela tem uma neoplasia. E ela evolui com edema progressivo em membros inferiores e superiores, ou seja, anasarcada, hipertensa, com uma create de 2,2, uma albumina baixa de 2,3, e o sumário de urina dela veio com proteinúria positiva. 3 leucócitos por campus, então leucocitúria negativa, e 2 hemácias por campo, ou seja, hematúria também negativa. E aí ele te pergunta qual que é o diagnóstico mais provável. Então vamos lá. A gente tem que lembrar que nas glomerulopatias, de forma geral, a gente vai ter a síndrome nefrítica e a síndrome nefrótica. A nefrítica é aquela hematúria com hipertensão arterial e edema generalizado, às vezes até um pouco mais característico da criança, associado às vezes a algumas infecções. A nefrótica, ela é aquela proteinúria massiva, e aí você tem proteinúria que você perde ali as proteínas, e o fígado tem todo o problema lá com a albumina, com a produção de albumina. Você vai ter a hipercolesterolemia, inclusive, porque desvia as vias de produção. Então você vai ter proteinúria com hipoalbuminúria e edema generalizado, um quadro de anasarca, que é exatamente o quadro da nossa paciente. Então, assim, a nossa paciente, ela não tem uma síndrome nefrítica, ela tem uma síndrome nefrótica. E quais as principais causas de síndrome nefrótica no adulto? Você tem que lembrar de nefropatia membranosa, pessoal. Por quê? Porque nefropatia membranosa, ela ocorre em função de neoplasias e alguns quadros infecciosos, como hepatite B e sífilis. Além disso, a gente pode ter uma glomeruloesclerose segmentar e focal, a gente pode ter a famosa doença por lesões mínimas.
E aí a gente pode ter também a nefrite lúpica, a amiloidose, enfim, algumas outras causas. Mas nessa paciente, se a gente tem uma síndrome nefrótica e a gente tem um quadro de um adenocarcinoma de pulmão, uma neoplasia, a gente tem uma nefropatia membranosa, tá bom? A doença de lesão mínima, lembra, ela é um pouco mais característica da criança, tá bom? E também não se associa à neoplasia de pulmão. A nefropatia de GA, a doença lá de Berger, ela se caracteriza por hematúria e não tinha hematúria positiva nesse caso, tá? E a amiloidose, assim, faltam dados que te corroboram esse diagnóstico. Lembrar que é uma doença de depósito, você vai ter disfunção em ecocardiograma, a gente também não tem sinais de neuropatia periférica e nem de citopenias, tá bom? Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Acabei aqui à frente de clínica médica, bora para as outras.